Para conversar sobre clima e comportamento, hoje contamos com a presença da professora Daniela Lopes dos Santos, aqui do Centro de Educação Física da Universidade, e a doutora Fernanda Sulzbach, médica esteticista. Então, fiquem bem à vontade, sintam bem-vindas ao programa e vamos começar, então, a tentar desenvolver esse assunto, clima e comportamento. Professora Daniela, o clima começa a mudar, a temperatura começa a esquentar. Essas variações fazem com que as pessoas queiram entrar em forma, enfim, alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente nota assim na área da educação física, tanto para quem trabalha com ginástica de academia, hoje em dia tem muitos clubes também, né, que oferecem atividades físicas dos vários tipos, a gente percebe que tem uma influência muito grande o clima. Então, da seguinte forma, quando é quente, em março, por exemplo, geralmente o pessoal procura muito atividade física. Aí, quando começa a esfriar, lá por maio, junho, cai muito a procura. As pessoas parece que não tem aquela disposição física toda, né, para fazer atividade física. E aí, então, agora, nessa época, em setembro, outubro, começam as pessoas a voltar a fazer mais atividade física. E o que é mais engraçado é que muitas querem entrar em forma, né, em setembro, outubro, novembro, para que quando chegue o período das férias, da praia, da piscina, né, daí elas estejam em forma, né. A gente nota bem, assim, essa variação. E não só nas academias, até assim, em clubes. Aqui mesmo, né, no nosso Centro de Educação Física, eu coordeno um projeto com pessoas com síndrome metabólica, que é todo ano. E agora, nesse período, eles não vêm, a gente fica bravo com eles, porque eles não vêm na aula, né, na aula de Educação Física, na atividade física de manhã, e especialmente em função do frio, né. E também a gente nota, assim, que as pessoas também se gripam, têm algumas alergias, né, nesse período, então elas parecem que se sentem menos aptas para atividade física. Então, para a educação física existe uma afetação do clima no comportamento. Existe. E na clínica estética, doutora Fernanda, assim, existem alguns períodos que as pessoas procuram mais os recursos de embelezamento? Com certeza, como nós já estamos comentando e tal, não é que não é a maior procura, mas sim a mudança de queixas, né? No inverno, principalmente na época de março, abril, maio, junho, nós temos mais uma procura por tratamentos faciais, como peeling, os lasers, tratamento em luz pulsada, tratamento de rugas, em geral, muito mais procura por tratamentos de envelhecimento facial, e cai muito, né, a procura por tratamentos corporais, né, tanto que a gente até brinca e tal, que no inverno eu trabalho mais com face e no verão mais o corpo, né, e já agora nessa época do ano, principalmente agosto, setembro, outubro, novembro, começa essa grande procura de correr atrás pelo que a gente perdeu no inverno, tentar tirar aqueles quilinhos a mais que se ganharam no inverno. Daí começam muito mais tratamentos para celulite, gordura localizada, tratamento para estria, né, a volta mesmo da atividade física, né, mas temos que sempre lembrar, claro, que todos esses tratamentos estéticos, né, na área da medicina estética, são todos tratamentos que eles vão ajudar, né, a melhorar o corpo, se o paciente associar alguma atividade física e a um controle alimentar, né? Então daria para dizer que na estética o clima ele afeta a procura naquela região do corpo que mais aparece. Isso no inverno, mesmo. o rosto mais aparece, então a procura... No inverno, o que a gente expõe? A face, né? O corpo a gente tapa, tem um casaco, tem um uniforme, tem... E há melhores resultados, por exemplo, assim, para trabalhar a pele do rosto, né? Manchas e coisas assim nesse sentido. No inverno do que no verão? Com certeza. Tem tratamentos estéticos, por exemplo, como os lasers mais ablativos, que são lasers que fazem rejuvenescimento facial mais profundo, que a gente não faz, né, nessa época do verão. A gente vai até julho, agosto, né, nem trabalha mais, a gente tira férias, dá férias para o paciente ali, dezembro, janeiro, fevereiro e retoma o tratamento em março. Né? Os tratamentos como peeling químico, que faz uma esfoliação, né? Se tem para envelhecimento, para manchas, né?
também a gente não faz mais nessa época do ano, né? O paciente vai continuar usando o protetor solar, que é muito importante, não só para o envelhecimento, mas também para evitar doenças como câncer de pele, né? Lembrar sempre que o protetor tem que ser um protetor, pelo menos, fator de proteção 30, né? Então, tinha aquela, na época que usava o fator protetor 8, né? Que para nós, hoje, né, por nível de radiação que existe hoje, o fator 8 não protege, né? Tem que ser um fator de proteção no mínimo 30. No mínimo 30. Os demais nem adianta usar. Nem adianta, eles não fazem a proteção necessária. Isso, não vão fazer a proteção necessária que a gente precisa para se expor ao sol no nosso verão, né? Você sabe que vai muito maior procura em piscinas, né? Começa essa época, temporada de verão. Que abordam no sentido de que os raios solares são cumulativos na pele. Com certeza. Como é que é visto isso na medicina, assim, eu quero dizer, porque as pessoas nem sempre consideram isso uma realidade. Né? O que a gente está vendo hoje, né? Que antigamente não se havia essa preocupação com o uso do protetor solar. Então hoje as pessoas vêm com a pele bastante envelhecida, com bastante manchas, porque aquele sol que a gente tomou com 10, 15 anos de idade, ele está se refletindo hoje na nossa pele, né? Então, o raio ultravioleta, ele tem um dano cumulativo, que a gente chama. Quer dizer que aqueles banhos do sol Isso. tomamos lá na nossa adolescência, com 15, 18, Isso. 20 anos, agora eles vão estar presentes numa cidade mais madura e envelhecimento. Isso mesmo. E acelerando o envelhecimento da pele? Com certeza. Acelera envelhecimento, aparecimento de manchas, né? O risco de ter um câncer, né? Os cânceres de pele todos aí, né? Às vezes tem pacientes que vêm, mas eu não uso protetor, só uso protetor quando eu vou na praia, né? Importante é sempre lembrar que o protetor é o ano inteiro, né? Não adianta eu me proteger numa parte do ano só. Mesmo no sol do inverno. Prejudica a pele se não com certeza, né? E, professora Daniela, falar assim, síndrome metabólica, assim, que entendi bem, né? Como é que a gente traduz isso no comportamento ou na atividade que tu realiza com as pessoas que te procuram? Esse pessoal que a gente tem esse projeto com síndrome metabólica são pessoas que são obesas, né? Tem a circunferência da cintura acima do considerado ideal, tem dislipidemias, né? Ou seja, tem colesterol alterado e tal. E então a gente nota duas coisas interessantes com relação ao clima com eles, né? Porque a gente também faz um acompanhamento nutricional com profissionais da nutrição. E a modificação na alimentação também ocorre, né? Com o tempo mais frio, né? Aqui no sul, então, que a gente tem essa, que eu considero um privilégio poder ter as quatro estações do ano. Né? Eu acho que tem alguns que gostariam de morar só no calor ou só no frio, eu acho que é um privilégio, mas só que isso causa essa mudança, assim, né? no comportamento, inclusive alimentar. Então, o que a gente nota? Que além de não comparecerem às atividades físicas, assim, o grupo, e isso de forma geral na população, as pessoas também sentem mais fome, mais necessidade de ingerir alimentos com efeito calórico maior, né? Carboidratos. Exatamente. Então, assim, além de não gastar, digamos assim, o que deviam estar gastando, estão ingerindo mais. E como que as pessoas identificam isso? Sim, como é que elas sabem que ela tem essa síndrome? Elas têm que ter 3 características, né? No mínimo 3 características, entre várias. Entre elas, a principal, digamos assim, é a circunferência da cintura alterada, hipertensão, glicemia alterada também, assim, pré-diabetes ou resistência à insulina, né, que a gente também chama, triglicerídeos alterados, né, o colesterol chamado bom, né, que é o HDL baixo, ou o LDL, que é o ruim alto. Então, se elas têm 3 dessas características, às vezes alguns autores citam 2, já estão considerando como 2 delas já sendo como síndrome metabólica. Porque eles começaram a perceber que, na realidade, dificilmente a pessoa era só hipertensa ou só obesa, normalmente vinha com algumas características em conjunto. Então, por isso se denominou com o tempo síndrome metabólica. Então, a pessoa tendo 2 ou 3 dessas características já é um indivíduo, então, caracterizado como síndrome metabólica.